Olá, meus amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus, amém? Para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou a pastora Adna Pires e eu venho aqui compartilhar uma palavra direto do coração de Deus com você. Uma palavra que tem falado muito forte aqui dentro de mim, ao meu coração. O Espírito Santo tem ministrado muito profundamente essa palavra no meu coração no dia de hoje. E por isso eu gostaria de compartilhar, de dividir essa mensagem com você, para te levar a pensar, a refletir, assim como eu fiz durante todo o dia de hoje. E eu gostaria de começar lendo para você um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24, que diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Trocando em miúdos, o que essa palavra quer dizer para nós? Pastora Adna, como é que eu posso servir a dois senhores ao mesmo tempo? Seria ter duas religiões, praticar duas religiões diferentes? Não. Se nós partirmos do princípio, do significado da palavra Senhor, o que é o Senhor? O que é ser Senhor? Senhor é alguém que tem propriedade, é proprietário de algo, de alguma coisa, é o dono de alguma coisa, ou de uma propriedade, é um patrão, pode ser considerado como um senhor, é alguém que tem um domínio, que exerce um certo domínio sobre você ou sobre alguma coisa. Então, partindo desse princípio, quando nós analisamos esse versículo, nós entendemos que muitas vezes nós temos a tendência de desenvolvermos alguns senhores na nossa vida. Algumas pessoas, por exemplo, eu vou citar um exemplo assim bem prático, para que você possa entender, assimilar melhor o que eu estou tentando lhe dizer. Algumas pessoas têm uma personalidade extremamente materialistas. São pessoas que têm muito apego ao dinheiro, que têm muito apego a coisas materiais, a questões financeiras. Tanto é que a própria palavra de Deus aqui cita, como um senhor, Mamon, porque Mamon na Bíblia é um termo utilizado para as pessoas que supervalorizam o dinheiro. Não existe pecado em sermos bem-sucedidos na vida, economicamente falando, de adquirirmos bens, de possuirmos uma boa condição de vida. Não existe nenhum pecado nisso. Porém, essas coisas, elas não podem ter o domínio sobre quem você é, sobre a pessoa que você é, sobre as suas atitudes, sobre o seu caráter, sobre a sua conduta. A sua vida não pode ser conduzida por meio desse Senhor, que é o dinheiro. Para outras pessoas, o Senhor de sua vida é o seu egocentrismo, a soberba, a altivez. Então, a palavra de Deus nos ensina, nos adverte a nós analisarmos quem são os senhores da nossa vida. Quem é o Senhor que rege a nossa vida, que manda, que domina a nossa vida? A quem nós permitimos dar o domínio da nossa vida? Como cristãos, conhecedores da palavra, em determinado momento da nossa vida, nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Lá em Romanos capítulo 10, ele diz
se você crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, com a boca você confessa para a justiça eterna e com o coração você crê para a sua salvação. Esse é o caminho para a salvação. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós entendemos, confessamos e cremos que Jesus seja o Senhor da nossa vida. E quando nós aceitamos que Jesus seja o Senhor da nossa vida, nós passamos a dar a Ele o domínio sobre a nossa vida. E a partir desse momento nós precisamos abandonar os demais senhores da nossa vida. Nós precisamos permitir que somente o Senhor Jesus seja o regente e o dominador da nossa vida. Porque nós não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Eu não posso servir a Deus e ter um coração avarento, porque Deus é amor e nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Então, se nós servimos a dois senhores, nós vamos amar a um e aborrecer o outro. Ou vamos nos dedicar mais a um e nos esquecermos do outro. Entende? É um princípio muito importante na vida do cristão, nós analisarmos e refletirmos sobre isso. Eu gostaria de mostrar na Bíblia também para você um exemplo muito prático disso, do que implica na nossa vida quando nós servimos a um só Senhor, o Deus da nossa salvação. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 22, nós vamos encontrar a história de Abraão. Quando Deus pediu para Abraão pegar o seu filho, o seu único filho, o filho amado, o filho da promessa que Deus havia feito para Abraão. E Deus vira para Abraão lá no capítulo 22 e fala para Abraão assim, e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E então levantou-se Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho. E cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Se você não conhece a história de Abraão, de Isaque, eu vou resumir um pouquinho dessa história para você. Alguns capítulos anteriores, Deus faz uma promessa para Abraão. Lá no capítulo 12, ele diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí você continua lendo aí a história, você vai ver que Abraão ainda pegou o seu sobrinho Ló e resolveu levar com ele, né? Porque era um sobrinho muito amado, muito querido. Só que Abraão, ele tem uma história antes dessa promessa aqui, que Abraão e a sua esposa queriam muito um filho. Porém, a sua esposa, ela era estéril. E durante praticamente toda a sua vida, ela não conseguia engravidar. E ela lutou muito para ter esse filho. Chorou muito, orou muito aos pés do Senhor. E é interessante que quando Deus fez uma promessa para Abraão, que Abraão teria uma descendência e que a descendência dele seria grande, Abraão já era de certa idade quando Deus prometeu que daria esse filho. E mais na frente, a gente vai vendo a história
E mais na frente, Deus fala para ele assim: separa do teu sobrinho, não vai com ele. Eu mandei você sair da sua terra, eu mandei você sair do meio da sua parentela. Existem momentos na nossa vida em que Deus nos pede coisas inusitadas. Mas família é bênção de Deus. Como que Deus mandou Abraão largar a família, largar a parentela dele, largar todo mundo, para ir para uma terra que ele nem sabia onde era, que Deus ainda ia mostrar para ele qual era a terra que Deus tinha para ele. Acontece que Deus, ele é um Deus de promessas. Enquanto Deus promete alguma coisa para os seus filhos, ele se responsabiliza por aquilo que ele está fazendo. E muitas vezes Deus nos coloca em determinadas circunstâncias para testar a nossa vida, para testar a postura e o posicionamento de seus filhos. Não que Deus precise conhecer qual é a minha e a sua atitude, porque Ele nos criou, Ele nos formou lá no ventre da nossa mãe, Ele sabe exatamente como nós somos. Mas Deus nos testa para mostrar para nós mesmos quem são os senhores da nossa vida. Aonde é que está o nosso coração? A palavra de Deus diz: aonde estiver o teu coração, aí estará também o teu tesouro. E onde estão os nossos tesouros? Sabe? Para resumir a história, Isaac nasceu, era o único filho, o tão sonhado, desejado e amado filho. Era Isaac. E um belo dia, Deus virou para Abraão. Isaac era um menino ainda. Deus virou para Abraão e falou: pega o teu filho e leva e sacrifica. Sacrifica. Faz um holocausto dele em adoração a mim. E o texto conta e relata que Abraão, ele nem sequer questionou. Eu fico me colocando no lugar de Abraão naquele momento, naquela situação, eu questionaria. Eu sou sincera em admitir, assumir que eu questionaria. Mas como Deus vai querer que eu me desfaça de algo que o próprio Deus me deu? Nós precisamos entender que o Deus de Abraão, que deu um único filho para Abraão, quando todas as possibilidades diziam que não, ele não podia mais ter um filho com sua esposa, esse mesmo Deus, ele é capaz de dar não só mais um filho, mas ele é capaz de dar muitos e muitos filhos. Porque Deus é imutável. O mesmo poder que Deus tem de operar na tua vida um milagre, de te dar uma bênção, esse mesmo Deus, ele é sobrenaturalmente poderoso para te dar 3, 4, 5, 100 vezes mais aquela mesma bênção que ele já te deu e que agora ele pede que você entregue. E é isso que eu gostaria de transmitir para você no dia de hoje. Quando nós servimos a apenas um Senhor na nossa vida, o Senhor Deus de Israel, o Senhor Jesus Cristo, o Deus da nossa, da minha e da sua salvação, nós precisamos confiar. Nós precisamos saber que esse Deus, ele é infinitamente mais poderoso para fazer, infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos, imaginamos ou pedimos. Eu não sei qual é o sacrifício que Deus requer de ti hoje. Talvez a sua vida esteja indo de mal a pior e você nem entenda o porquê. Talvez porque você esteja servindo a muitos senhores ao mesmo tempo. Talvez porque você tenha andado com seu coração dividido entre muitos senhores na sua vida. Talvez você tenha tido Jesus como Senhor, mas Ele tem sido o último Senhor para quem você tem perguntado: Pai, qual é a tua vontade na minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor espera de mim em meio a essa situação? Talvez ao invés de perguntar
para o seu Senhor, o Mestre, o Salvador da sua vida, talvez você esteja perguntando para si mesmo: o que eu devo fazer? O que eu posso fazer no meio dessa situação? Como eu posso resolver isso? Ei, muitas vezes nós não podemos nada, porque quem pode é Jesus que nos capacita. É Ele quem dá a luz para guiar o nosso caminho. Veja bem, Abraão, ele tinha um único filho, Isaque. Mas depois que ele deu para Deus a resposta que Deus queria dele, depois que ele deixou muito mais do que provado que não haveria circunstância, por pior que fosse na vida, que fizesse ele deixar de lado uma ordem expressa do seu Senhor. Por mais que ele amasse aquele filho, por mais que aquele filho fosse tudo para ele, por mais que aquele filho fosse a promessa de Deus na vida dele, por mais que aquele filho fosse a única bênção que ele havia recebido do Senhor, ainda assim, ele não questionou, porque ele sabia que o Senhor da vida dele não era Isaque. O Senhor da vida dele era o Deus da sua salvação. E aquilo que o Senhor da vida dele determinasse era o suficiente, e ele confiava nesse Senhor. E aí Abraão deixa de ser aquele homem pai de um único filho e se torna pai de uma grande nação. Porque mais na frente, no capítulo 22, o texto diz assim: então o anjo do Senhor desceu a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz. Sabe, eu não sei o que você tem na sua vida hoje que o Senhor tem pedido para você sacrificar. Eu não sei se talvez você precise sacrificar um relacionamento. Talvez você precise sacrificar um bem precioso que você possui. Talvez você precise sacrificar uma promessa que Deus cumpriu, te deu na sua vida. Eu não sei. Talvez você precise fazer como Abraão fez, sair da tua terra, sair da tua parentela, sai, desapega, desprende o teu coração daquilo que são os senhores da tua vida. E dedica o teu coração a servir apenas a um único Senhor, aquele que é o Salvador da tua vida. Aquele que não só cumprirá promessas extraordinárias na tua vida, mas também levará a tua alma para a vida eterna. Porque a vida em abundância que nós temos para viver não é nessa terra aqui. Aqui nós somos passageiros, peregrinos, estamos de passagem. E aqui nós somos o tempo todo testados. Porque a certeza da salvação nós já temos. Mas são as nossas atitudes quem nos dará o passaporte para recebermos o galardão quando chegarmos lá no céu. Receber as bênçãos do Pai. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, fala das bênçãos e maldições. E lá está escrito assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendes o cuidado de cumprir com todos os seus estatutos e tudo aquilo que ele lhe ordena, então as bênçãos do Senhor te seguirão e te alcançarão todos os dias da tua vida. Serás bendito ao entrar e serás bendito ao sair. Serás bendito na tua tenda, serás bendito nos teus celeiros. Toda sorte de bênçãos te alcançarão. Entende que quando você
adora ao Senhor da sua salvação, quando você desprende a sua vida inteiramente para o único e suficiente Senhor da sua salvação, da sua vida, isso implica em trazer como consequência uma enxurrada de bênçãos sobre a sua vida. Os teus celeiros serão fartos. A tua família, a bênção que Deus tem preparado para ti vai se estender a toda a tua descendência, a toda a tua parentela que de repente nem conhece o Senhor Jesus ainda, será abençoado por tua causa, por causa da bênção derramada sobre a tua vida. Você consegue entender isso? Eu gostaria muito que você refletisse sobre isso nessa noite, porque o que eu estou dizendo para você aqui é muito sério. Muitas vezes a bênção não chega na nossa vida, nós atrasamos a bênção de Deus com as nossas atitudes. Porque muitas vezes nós negociamos a nossa conduta, nós negociamos as nossas bênçãos, nós negociamos aquilo que Deus tem para nós, o propósito para a nossa vida, da parte de Deus, nós negociamos pelo nosso bel prazer, por coisas que nos satisfarão momentaneamente. Atitudes, escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia entre os senhores da nossa vida. Qual tem sido a tua escolha? Para qual Senhor você tem feito as suas escolhas? Muitas vezes nós ficamos presos em conflitos interiores, porque esses senhores eles brigam entre si. Existe uma luta constante dentro de nós, entre os senhores da nossa vida, que querem a nossa rendição e a nossa atenção e a nossa devoção a eles. Analise quais são os senhores da sua vida. Quem tem sido o teu Senhor? Será que tem sido você mesmo? Seu próprio entendimento? Suas próprias vontades? Os seus conceitos, os seus princípios, os seus valores? O apóstolo Paulo, quando teve um encontro com Jesus, em determinado momento ele disse: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que o Senhor Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador da minha e da sua vida, Ele possa viver em mim e em você, em nome de Jesus. Que deixemos de lado o nosso próprio entendimento para nos revestirmos do entendimento da palavra de Deus. E que a palavra de Deus possa penetrar o teu coração no dia de hoje e trazer você para um encontro consigo mesmo diante de Deus, para que você possa refletir quem são os senhores a quem você serve na sua vida hoje. E que você possa decidir sobre qual Senhor realmente você deseja servir na sua vida. Em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde e te dê a paz e sobre ti levante o teu rosto. Em nome de Jesus. Para todo sempre. Amém?